A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Deus é bom e por sua bondade e misericórdia, Ele tem cuidado de nós. Por isso, devemos ser sempre agradecidos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero também aqui agradecer a você que já é inscrito no nosso canal. Muito obrigado. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, faça parte, comente, deixe aí o seu joinha, compartilhe e que Deus abençoe a cada um através das palavras ou através da palavra de Deus ministrada aqui neste canal. E vamos à mensagem da palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que está registrado no livro de Juízes, no capítulo 11 e o versículo 1, que diz assim: Era então Jefté o gileadita valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Eu quero ler ainda no capítulo 12 de Juízes e o versículo 6, que diz assim: Então lhe diziam, dize pois Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. 42 mil homens morreram porque não conseguiram pronunciar a palavra Shibolete. Mas afinal de contas, qual a diferença de Shibolete com Sibolete? É o que nós iremos ver nesta mensagem. Na verdade, nós vamos ver hoje e aprender na palavra de Deus detalhes que podem fazer toda a diferença. E hoje eu quero falar sobre quase. A palavra quase. O quase, ele tem o seu lado positivo, o seu lado bom, mas tem o seu lado negativo. Por exemplo, se alguém passou num concurso quase em primeiro lugar, parabéns, é o lado positivo, muito bom. Passou no concurso aí quase em primeiro lugar, glória a Deus, é ótimo. Aquele que às vezes quase caiu, mas não caiu, quase sofreu um acidente, mas não sofreu. Ou seja, o quase do lado positivo. Porém, existe o quase do lado negativo. E eu diria que existe o quase que é igual a tragédia. Não é o suficiente o quase. É o caso da nossa vida espiritual. Quase não é suficiente. Tem que ser todo, pleno, completo. E só assim valerá a pena. E para que você entenda o quase como uma tragédia, eu quero lembrar de algo muito triste que aconteceu, foram noticiado aí em toda a imprensa. Isso aconteceu em 2016, mês de novembro, exatamente no dia 28 de novembro de 2016, aconteceu algo muito triste. Aquele avião que saiu lá da Bolívia, lá de Santa Cruz de la Sierra, em direção à Colômbia, cidade de Rio Negro, lá na Colômbia, e aquele avião estava levando aí 77 pessoas. Estava levando ali o time de Chapecó, mas acontece que o avião acabou o petróleo e por isso caiu. Mas o que chama muito a atenção é porque a distância de um aeroporto até o outro, ou seja, a distância que eles voaram foram de 2.945 quilômetros.
faltava apenas 30 quilômetros para o pouso, ou seja, quase que o petróleo deu, quase que eles chegaram, só faltavam 30 quilômetros, já tinham percorrido milhares de quilômetros, mas este quase foi igual à tragédia. Infelizmente, daquelas 77 pessoas, apenas 6 sobreviveram. 71 perderam a vida porque quase chegaram, mas não chegaram. E é sobre isso que iremos falar hoje, sobre esta palavra, o quase. Quando ele é bom, mas no momento que ele não é suficiente. E lembrando bem que na vida espiritual, o quase não basta. Temos que ser pleno, completo. Tem que ser assim. Ou é ou não é. Porque só assim valerá a pena a vida cristã. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero falar um pouquinho aqui sobre Jefité, que foi o primeiro versículo que lemos aí no capítulo 11 de Juízes, o versículo 1, onde a Bíblia diz que Jefité, o gileadita, era valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Jefité foi um homem que sofreu uma discriminação muito grande dentro de casa. Filho gerado fora do casamento, ele era filho de uma prostituta, e acontece que, quando seus irmãos cresceram, ele foi expulso de casa. Os seus irmãos não aceitaram ele dentro de casa por ele ser filho de uma prostituta. Acontece que, mesmo sendo discriminado, mesmo sendo expulso de casa, ele era um homem valente e valoroso. É o que a Bíblia diz. Sabe o que aprendemos aqui? Que não é filho de quem você é, não é de qual família você pertence, onde você nasceu. O que faz de você uma pessoa de mau ou bom caráter é exatamente as atitudes. Então ele tinha boas atitudes, ele era um homem valente, um valoroso, mesmo que discriminado e expulso de casa. Acontece que depois de muito tempo que eles haviam expulsado Jefité de casa, os filhos de Amon se levantam agora contra Israel. E eles ficaram num aperto, numa situação tão grande, e no momento de desespero, eles foram atrás de Jefité. Ao chegarem em Jefité, pediram: nos ajude. Olha o que está acontecendo. Os filhos de Amon se levantaram contra Israel e nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos que você comande aí o exército, resolva essa situação. Ou seja, aquele que um dia eles expulsaram, eles tiveram que ir atrás e pedir ajuda. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que a Bíblia nos ensina aqui neste versículo? Cuidado com quem você expulsa, cuidado com quem você despreza, cuidado, porque pode ser justamente aquele que você despreza hoje, aquele que você vai precisar da ajuda dele amanhã. E foi exatamente o que aconteceu com Jefité. Ele foi expulso de casa, mas agora eles foram obrigados a irem atrás. E a princípio houve até uma resistência, ele não queria, mas até que ele foi convencido, ele veio e ele, pela misericórdia de Deus, por intervenção divina, ele foi usado por Deus, venceu aquela guerra e deu vitória a Israel. Algo interessante, você depois pode ler o capítulo 11 aí, de Juízes, lê também o capítulo 12. Algo interessante na vida de Jefité é que quando ele veio, ele tentou, por vários momentos, resolver no diálogo. Como não houve acordo, então ele partiu para a guerra e venceu os amonitas. Passado mais algum tempo, agora, quem se levanta contra Israel é os efraimitas. E os efraimitas se levantaram de uma forma assim, eu diria assim, de uma forma tão injusta. Mas eles se levantaram contra Israel,
queriam guerra contra Israel. E mais uma vez Jefité usou o diálogo e foram várias tentativas. Ele tentou de várias formas resolver na paz, no diálogo, mas não houve acordo por parte dos efraimitas e a guerra aconteceu. E nessa guerra, agora Jefité usou uma estratégia muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque os soldados dele e os inimigos eram muito parecidos. Eles eram muito parecidos. E acontece que a estratégia de Jefité foi cercar os vales do Jordão. O que é um val? Val é um local que você consegue atravessar o rio sem uma ponte. É um lugar que é raso, é um lugar que já tem uma estrada ali. É onde as pessoas atravessam o rio sem ser na ponte. Ou seja, só tem como atravessar o rio no val. Então ele cercou todos os vales do Jordão. E quando eles perceberam que estavam cercados e tinham agora que passar naquele val, eles tentaram agora ser o quê? Um impostor. Se passar como soldado do lado de Jefité. E olhando na aparência não havia como distinguir quem era efraimita e quem era gileadita. Ou seja, quem estava do lado de Jefité e quem era inimigo. Porque eles eram muito parecidos. Então foi exatamente aí que aconteceu o que lemos no versículo 6 do capítulo 12 de Juízes. Este teste linguístico, Shibolete ou Sibolete. Por quê? O soldado chegava e ia atravessar. E ele perguntava, e aí, você é inimigo ou é amigo? Ele dizia, sou amigo, eu sou do teu lado, eu sou gileadita, eu não sou efraimita. Então, ele criou essa senha aqui. Essa senha, na verdade, aqui foi um teste de identificação. Então perguntavam a eles, diz, pois, Shibolete. E eles diziam Sibolete. E quem não conseguia dizer Shibolete, já estava aí confirmando através desse teste linguístico, na verdade, um sotaque que ele não era gileadita, ele era efraimita. Por isso era degolado. Infelizmente, 42 mil homens perderam a cabeça, foram mortos naquela guerra. Mais uma vez, Deus deu vitória ali a Jefité naquela guerra, vencendo os efraimitas, porque eles não conseguiram aí, até tentaram ludibriar, enganar, mas não conseguiram passar no teste, por causa do sotaque. E o sotaque é algo que você se percebe. Por exemplo, se eu pegar um D e um E, tem gente que vai falar que é de, tem gente que vai dizer que é de, tem gente que vai dizer que é de, e tem gente que vai dizer que é de, e todos estão corretos. É apenas o sotaque, mas é claro que o nosso sotaque acaba identificando quem nós somos. Então este foi um teste aí imposto por Jefité, uma estratégia de guerra e que deu muito certo na identificação de quem era e de quem não era. E eu quero aqui terminar esta mensagem dizendo algo muito sério e muito importante. Se naquela época, pense, lá na época de Jefité, na antiguidade, ele conseguiu criar um método de identificação e não houve um só efraimita que conseguisse passar por ali. Não houve nenhum efraimita que conseguisse passar por gileadita. Ou seja, através desse teste aqui, que aparentemente é tão simples, eles não conseguiram ali enganar a Jefité. Agora, trazendo para os nossos dias, você já observou com a tecnologia aí, hoje, identificação aí com a impressão digital, com o DNA, ou seja, métodos muito avançados que conseguem identificar uma pessoa.
Mas o que eu quero dizer e que considero muito sério é que, se na antiguidade um método simples já houve como identificar quem era o amigo e quem era o inimigo, quem era e quem não era, se hoje nos nossos dias, com a tecnologia, métodos são usados e também se consegue identificar, agora imagine os critérios de Deus. Então não adianta, eu posso conseguir ser um impostor, enganar a esposa, o esposo, enganar a família, enganar a sociedade, mas a Deus eu não engano. E é justamente Deus que nós iremos prestar conta diante dele. Todas as palavras, todos os nossos atos, nós teremos um dia que prestar conta diante de Deus. E a Bíblia diz em Naum capítulo 1 e o versículo 3, que Deus não tem culpado por inocente. Ninguém consegue enganar a Deus. Então, eu quero que você faça uma reflexão. Você que tem visto está vendo esse vídeo, que tem visto esta palavra, lido a palavra de Deus, meditado nela, reflita agora, como é que nós temos vivido? Uma vida de verdade, de sinceridade, ou a gente está tentando aí ludibriar, enganar, ser um impostor? Cuidado, chegará o dia que teremos que passar no Vale do Jordão, e aí o detalhe poderá fazer toda a diferença. Nesse momento, se você não conseguir pronunciar o chibolete, vai perder a vida, vai perder a salvação. Não adianta, vida cristã tem que ser plena, tem que ser completa, tem que ser de verdade. Mas, nesse momento, se você está sendo tocado e reconhece, realmente eu tenho vivido uma vida de engano, eu tenho tentado, eu tenho até conseguido enganar pessoas. O que eu faço? O que você deve fazer, o que nós devemos fazer quando pecamos, é lembrar que ainda temos vida. E enquanto nós estamos vivos, e enquanto o arrebatamento não aconteceu, nós temos a oportunidade de mudar de vida. Nós temos a oportunidade de pedir perdão a Deus. Nós temos a oportunidade de resolver e de sermos melhores. Que Deus assim nos abençoe. E se alguém nesse momento foi tocado através dessa palavra, está vivendo uma vida de engano, mude enquanto é tempo, porque poderá chegar o dia que será tarde demais. E não adianta, você pode conseguir enganar a todos aqui nesta terra. Diante de Deus, jamais. Deus não tem culpado por inocente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero nesse momento orar com você. Quem sabe você que tem aí usado uma máscara, que nesse momento você possa ter coragem de tirá-la diante de Deus aí. Senhor, eu não quero usar isso mais não. Quero ser sincero. Eu quero resolver essa situação. Não quero mais ser um impostor. Eu quero ser verdadeiro, porque eu sei que o Senhor não tem culpado por inocente. E eu não quero passar pelo teste do chibolete ou cibolete. Eu quero mudar. Fale com Deus, Ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos perdoar. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, porque ela nos orienta como devemos ser, como devemos agir. Nós te agradecemos por Tua palavra, Senhor, porque ela mostra a virtude dos homens, mas não esconde os seus erros. Isso é muito importante, porque nós temos a oportunidade de ver, de aprender com os erros registrados na vida de homens
que estão registrados na Bíblia e olhar para isso e não ser igual, ter a oportunidade de ser melhor. Pai, nesse momento eu quero lhe apresentar aqueles que não têm levado a vida cristã a sério, aqueles que têm brincado, que têm sido enganadores, impostores, seja na igreja, na sociedade ou na família. Mas, Pai, que essa vida possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo e mudar enquanto é tempo, antes de chegar nos vales do Jordão, antes de chegar na hora do teste final, porque aí não haverá mais oportunidade. E o inocente, ele vai ser inocente, mas o culpado, ele vai ser culpado, porque o Senhor não tem culpado por inocente. Por isso intercedo a Ti por essa vida, que o Senhor tenha misericórdia, que possamos ter coragem de arrancar esta máscara e viver a verdadeira vida cristã, a verdadeira comunhão contigo, vivendo uma vida plena, completa, porque somos conscientes, através da Tua palavra, que o quase na vida cristã é igual à tragédia, que o quase na vida cristã não funciona. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia. É o que nós assim lhe pedimos, na certeza de ser atendido e já agradecidos pela vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa, na sua família, desde agora e para todo sempre. Se você crê, diga amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.